Você faz ideia do poder monstruoso que dorme dentro de você? A maioria das pessoas vive como sonâmbulos, dominadas por medos, traumas e crenças que nunca escolheram. Mas, e se você pudesse reprogramar sua mente? E se você pudesse despertar o predador interior, frio, calculista, visionário, que transforma a dor em poder? Você vive ou apenas sobrevive? Você sente que sua vida está nas suas mãos ou nas mãos de alguém que você nunca viu? A mente humana é um campo de batalha. E nesse campo, existem dois tipos de pessoas: as que são caçadas e as que caçam. Hoje você vai aprender a abandonar a mente fraca, passiva, adestrada e ativar a sua mente predadora. Uma mente livre, estratégica, corajosa. Uma mente que domina a si mesma e ao mundo ao redor. Você vai mergulhar no abismo da psicologia profunda com os gigantes: Jung, Freud, Nietzsche, Kant, Piaget e William James. Mas cuidado, depois de ouvir este conteúdo, você nunca mais será o mesmo. É um chamado para a guerra psicológica e a batalha começa agora. Você foi ensinado a ser uma presa. Desde o berço, cada regra, cada não, cada expectativa social foi um elo na corrente que te prende. Eles te disseram para ser bom, para seguir as regras, para não causar problemas. Mas o que eles não te contaram é que essas regras foram criadas para manter o rebanho sob controle, para garantir que você nunca questionasse quem realmente detém o poder. Seu conforto é a sua jaula dourada. Sua segurança é a coleira invisível. E o preço dessa falsa paz? Sua própria essência, sua força bruta, sua capacidade de moldar seu próprio destino. Pense bem, quantas vezes você engoliu sapos, calou sua voz, abdicou de seus sonhos por medo do julgamento, por medo de falhar, por medo de ser diferente? Essa é a mente adestrada, a mente que foi castrada de sua natureza selvagem. Ela te sabota, te paralisa, te condena à mediocridade. Ela te faz acreditar que você é pequeno, insignificante, incapaz de grandes feitos. Mas essa é a maior mentira que já te contaram. Dentro de você há um vulcão adormecido, uma força primordial que anseia por explodir, por destruir as amarras e reivindicar o que é seu por direito. A sua liberdade, a sua soberania. Este não é um vídeo para os fracos ou fracas de espírito, para aqueles que preferem a ilusão da ignorância. Este é um chamado para os corajosos, para os insatisfeitos, para aqueles que sentem o fogo da revolta queimando em suas veias. É um convite para desenterrar o que foi enterrado, para confrontar o que foi negado, para abraçar o monstro que eles te ensinaram a temer. Prepare-se para desconstruir tudo o que você pensou que sabia sobre si mesmo e sobre o mundo. Prepare-se para a verdade nua e crua que vai te libertar ou te destruir. A escolha é sua. A guerra já começou e o campo de batalha é a sua própria mente. Não há para onde fugir. Capítulo 1. Você não é livre. A ilusão mais vendida do mundo moderno é esta: você é livre. Mas Freud já gritava no início do século XX dizendo, abre aspas, grande parte do que somos está trancado no inconsciente, fecha aspas. Seu medo de falar em público, sua insegurança no amor, seu desespero por aprovação, nada disso é natural. Você foi moldado, programado. Jean Piaget provou que até os 12 anos você já havia absorvido praticamente toda a sua estrutura de pensamento, sem sequer perceber. Sua moral, sua visão sobre o bem e o mal foram entregues a você como uma coleira invisível. Você acha que pensa? Você se sente livre? Você acha que toma suas próprias decisões? Você apenas repete. Isso mesmo. Aqui está a verdade cruel. Quem não comanda a própria mente vive como escravo da mente de outros. A verdade é que você é um produto de seus pais, de sua escola, de sua religião, da mídia, da sociedade. Cada eu devo, cada eu não posso, cada é assim que as coisas são, que ecoa em sua mente, não é seu.
É um eco de vozes externas, de medos alheios, de limitações impostas. Você respira o ar da liberdade, mas vive acorrentada por dentro. Sua liberdade de escolha é, na maioria das vezes, a liberdade de escolher entre as opções que foram pré-aprovadas para você. Você se rebela? Você questiona? Rapidamente é rotulado, marginalizado, silenciado. O sistema não quer mentes livres, quer mentes dóceis, previsíveis, consumíveis. Pense na sua vida agora. Quantas das suas decisões mais importantes, carreira, relacionamentos, estilo de vida, foram realmente suas e não uma resposta a uma pressão implícita ou explícita? Você se sente culpada por desejar algo fora da curva? Você se sente inadequada por não se encaixar nos padrões? Essa é a programação em ação, o software mental que te impede de ver a realidade. Você é um fantoche. Seus medos não são seus medos originais, são medos implantados. Suas ambições, muitas vezes, são apenas reflexos do que a sociedade te diz para desejar. Você está vivendo um roteiro que não foi escrito por você. E o mais perturbador é que a maioria das pessoas prefere essa escravidão confortável à liberdade aterrorizante de pensar por si mesmas. A ignorância é uma droga poderosa. Ela te mantém sedada, te impede de ver as correntes, te faz acreditar que a jaula é o seu lar. Mas a partir de agora, essa droga não vai mais funcionar em você. Você sentirá o desconforto, a coceira da verdade. Você vai começar a ver as rachaduras na ilusão. E quando você vir, não poderá mais desver. A escolha é continuar repetindo o script alheio ou começar a escrever o seu próprio, mesmo que isso signifique queimar o palco inteiro. Capítulo 2. A sombra. O monstro que você finge não ver. Carl Jung acreditava que cada ser humano carrega dentro de si uma entidade esquecida, chamada de a sombra, sua raiva reprimida, sua inveja negada, sua sede de controle, dominação, sexualidade e destruição. E tudo isso que você esconde cresce. Você acredita ser bom, pacífico, controlado, mas é apenas refém do que nega. Jung dizia, abre aspas, enquanto você não tornar consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Fecha aspas. Quer saber por que sua vida não muda? Porque você ainda não conheceu sua sombra, mas ela te conhece e controla tudo o que você finge ignorar. Carl Jung dizia, abre aspas, aquilo que você nega te domina. Fecha aspas. Se você quer uma mente forte, precisa encarar sua sombra. A parte de você que finge não existir. A raiva, a inveja, a luxúria, o medo. A sombra não é seu inimigo. Ela é sua arma. E Nietzsche sabia disso melhor que ninguém. Ele não acreditava em moral de ovelhas. Ele queria o nascimento do homem acima do rebanho, dono de si. A sombra não é um demônio a ser exorcizado. É uma força bruta, um poder primordial que foi demonizado pela sociedade para te manter fraca e manipulável. Eles te ensinaram a reprimir sua raiva, a sentir vergonha de sua ambição, a esconder sua sexualidade, a negar sua inveja. Mas cada vez que você empurra essas partes para o escuro, elas não desaparecem. Elas se tornam mais fortes, mais distorcidas, operando nos bastidores da sua mente, sabotando seus relacionamentos, seus projetos, sua própria felicidade. É por isso que você se sente travado, bloqueado, sem sorte. Não é azar, é a sua sombra agindo, exigindo reconhecimento. Pense nas suas explosões de raiva inexplicáveis, nos seus impulsos autodestrutivos, nas suas compulsões secretas. Isso não é você sendo mau, é a sua sombra, gritando por atenção, tentando se manifestar de qualquer forma, já que você se recusa a encará-la de frente. Ela é a fonte da sua criatividade mais selvagem, da sua paixão mais profunda, da sua capacidade de lutar e vencer. Mas você a trancou em uma masmorra escura e agora ela está batendo nas paredes, desesperada para ser libertada. E enquanto você a mantiver presa, ela vai continuar a te assombrar, a te controlar, a te impedir de alcançar seu verdadeiro potencial.
A sociedade te vendeu a ideia de que ser bom é ser inofensivo, passivo, sem arestas. Mas essa é a moral dos escravos. A moral que te condena à mediocridade. A mente predadora não teme sua sombra. Ela a compreende, a integra, a transforma em combustível. Ela sabe que a raiva pode ser a energia para a mudança. A inveja pode ser o motor para a superação, a luxúria pode ser a paixão que te impulsiona. Não se trata de se tornar um monstro, mas de dominar o monstro que já existe dentro de você, para que ele trabalhe a seu favor e não contra você. O caminho para a força não é negar sua escuridão, mas abraçá-la e transformá-la em luz. Capítulo 3. A mente predadora de Nietzsche. Nietzsche enxergou o que poucos ousaram admitir. A maioria das pessoas vive em modo servo, apegadas a dogmas, a regras morais feitas para castrar seu instinto de poder. E então, ele criou um conceito que assusta até hoje, o Übermensch, também chamado de super-homem, o homem que transcende a moral de rebanho, o homem que não busca a aprovação, que não se curva à mediocridade, que age com brutal responsabilidade sobre si. Não é maldade, é lucidez. Nietzsche não queria monstros. Ele queria indivíduos livres, mas para ser livre, você terá que matar um Deus. E ele se chama, abre aspas, você, fecha aspas, que vive de medo. Matar o Deus você não é um ato de autoaniquilação, mas de renascimento. É o assassinato da sua versão fraca, medrosa, condicionada. É a destruição da identidade que foi imposta a você para que a sua verdadeira essência possa emergir. Esse processo é doloroso, solitário e aterrorizante. Você vai se sentir perdido, sem chão, como se estivesse caminhando no escuro. As vozes do passado, da sociedade, do seu próprio medo, vão gritar para você voltar, para se conformar, para não ousar ser quem você realmente é. Mas é nesse abismo que a verdadeira força é forjada. É na solidão da sua própria verdade que você encontra a coragem para se tornar o Übermensch. O Übermensch não é um ser superior no sentido de dominar os outros, mas de dominar a si mesmo. Ele não se importa com a validação externa, porque sua validação vem de dentro. Ele não se curva às convenções, porque ele cria suas próprias leis. Ele não foge da dor, porque ele a usa como matéria-prima para sua própria evolução. A moral de rebanho te diz para ser igual, para não se destacar, para não incomodar. A mente predadora de Nietzsche te diz para ser único, para se destacar, para incomodar o status quo com a sua própria existência. É um caminho para poucos, para aqueles que estão dispostos a pagar o preço da liberdade. A solidão, o julgamento, a incompreensão. Você está pronto para ser o lobo que se recusa a uivar com o rebanho? Está pronto para abandonar a segurança da manada e trilhar seu próprio caminho, mesmo que isso signifique enfrentar a escuridão sozinho? O super-humano não é um destino, mas um processo contínuo de autossuperação, de questionamento constante, de criação de si mesmo. É a coragem de olhar para o abismo e ver não o vazio, mas o potencial ilimitado. É a aceitação de que a vida é uma luta constante e que a grandeza não está em evitar a batalha, mas em lutar com tudo o que você tem, com brutal responsabilidade e lucidez. Este é o seu chamado para a grandeza, para a sua própria revolução pessoal. Capítulo 4. Técnicas para ativar sua mente superior. Agora, chega de teoria. Hora de aplicar. Número 1. Dialogue com sua sombra. Medite. Escreva. Observe seus impulsos mais sombrios. Encare seus impulsos em meditação ativa. Anote o que sua parte escura quer te dizer. Não lute contra seus impulsos. Compreenda. Torne-os aliados. Use a raiva como motor. Use o desejo como foco. Não se trata de dar vazão a impulsos destrutivos, mas de desarmar a bomba-relógio que eles se tornam quando ignorados. Sente inveja? Pergunte-se:
O que essa inveja revela sobre o que você realmente deseja e sobre o que você sente que lhe falta. Use-a como um mapa para suas ambições reprimidas. Sente raiva? Onde ela se origina? Que limite foi violado? Essa raiva pode ser a energia bruta para defender seus valores, para lutar por justiça, para impor respeito. A sombra é um mensageiro, não um mestre. Ouça-a, compreenda-a e então direcione sua energia para a construção, não para a autodestruição. Número 2. Reescreva sua infância. Também podemos chamar de desconstrução do superego. Questione cada dever que carrega. Isso é seu ou da sociedade? Volte às suas memórias. Identifique. O que te ensinaram sobre amor, dinheiro e poder? Pergunte. Isso serve para mim ou me enfraquece? Essa é a cirurgia mais brutal que você fará em si mesmo. Cada você não é bom o suficiente. Dinheiro é sujo, amor é sofrimento. Que você ouviu na infância se tornou um programa rodando em segundo plano, sabotando sua vida adulta. Identifique essas crenças raiz. Onde elas foram plantadas? Quem as plantou? E o mais importante, elas servem ao seu eu predador ou ao seu eu submisso? Desconstruir o superego é arrancar ervas daninhas pela raiz, mesmo que isso signifique revisitar memórias dolorosas. É um ato de rebelião contra a programação que te manteve pequeno. Número 3. Vontade de poder. Crie metas ousadas que te desafiem a se tornar alguém impossível de ignorar. Não negocie com a fraqueza. Cale essas vozes e faça com que paguem por isso. Você sabia? Ninguém pode destruir o ferro, mas sua própria ferrugem pode. Da mesma forma, ninguém pode destruir uma pessoa, mas sua própria mente pode. Não é sobre dominar os outros, mas sobre dominar a si mesmo e ao seu ambiente. Suas metas não podem ser bonitinhas ou realistas no sentido medíocre. Elas devem ser tão grandiosas que te forcem a evoluir, a se tornar uma versão de si mesmo que você ainda não conhece. Se a meta não te assusta um pouco, ela é pequena demais. A fraqueza é uma negociação constante com a sua zona de conforto. Pare de negociar. Cale a voz que diz, você não consegue. Essa voz é o eco da sua programação antiga, o resquício do seu eu submisso. Esmague-a com a ação. Número 4. Crie um código de honra. Escreva seus próprios princípios inegociáveis. Nunca mais viva como reativo. Viva como autor de si. Tome decisões não baseadas em recompensas, mas em princípios pessoais inegociáveis. Você vive à deriva, reagindo aos ventos da opinião alheia. Um código de honra é sua âncora, sua bússola inabalável. Quais são os 3 a 5 princípios pelos quais você viverá e morrerá? Integridade, coragem, autenticidade, responsabilidade. Escreva-os, revise-os e, acima de tudo, viva por eles, mesmo quando for inconveniente, mesmo quando custar caro. Isso te dará uma espinha dorsal de aço, uma força interior que nenhuma validação externa pode te dar ou tirar. Você se torna o autor, o legislador da sua própria existência. Número 5. AJA, mesmo com medo. A ação voluntária cria a identidade. Um ato de coragem por dia reconstrói sua mente. Comece o dia com um ato de força, algo que exige coragem, disciplina ou risco. Exemplos práticos, estudos de caso, visualizações de cadernos, anotações, frases mentais de força. O medo é o guardião do seu potencial. Ele te testa, te desafia, te força a escolher. A mente predadora não espera o medo desaparecer. Ela o usa como um trampolim. Comece o dia com um ato de coragem. Pode ser uma conversa difícil, um treino exaustivo, iniciar aquele projeto que você vem procrastinando. Cada pequena vitória contra o medo acumula-se, reescrevendo os circuitos do seu cérebro. Você não se torna corajoso por não sentir medo, mas por agir apesar dele. A identidade não é algo que você descobre, é algo que você constrói, tijolo por tijolo, com cada ato de força. Capítulo 5. O contraste. Submisso.
És predador. O mundo está cheio de mentes submissas, pessoas que vivem pedindo permissão, buscando validação, evitando conflitos. Mas elas nunca serão líderes, elas nunca serão lembradas. A mente predadora não é cruel, ela é livre. Ela enxerga o jogo por trás do jogo. Ela age mesmo quando sente medo. Ela cria o próprio destino. O submisso vive no automático. Culpa os outros. Reage. Se esconde atrás de desculpas. O predador psicológico vive no estado de vigília. Observa, sente, decide, age. Não quer agradar. Quer dominar a si mesmo. Não foge do medo. Ele dança com ele. O submisso é um eco. Ele repete opiniões, segue tendências, busca a segurança da multidão. Sua vida é uma série de reações, não de ações. Ele culpa o governo, a família, a sorte, o universo por suas falhas. Ele se esconde atrás de desculpas, de não posso, não consigo, não é para mim. Ele vive na sombra do que poderia ter sido, corroído pelo arrependimento e pela frustração silenciosa. Ele é um espectador da própria vida, esperando que algo ou alguém o salve, sem perceber que a única salvação está em suas próprias mãos. Sua paz é a paz do cemitério, a ausência de vida, a ausência de risco. O predador, por outro lado, é um criador. Ele não espera permissão, ele age. Ele não busca validação, ele se valida. Ele não foge do conflito, ele o enfrenta, porque sabe que é no atrito que a força é forjada. Ele entende que a vida não é justa e não perde tempo reclamando. Ele assume 100% da responsabilidade por seus resultados, bons ou ruins. Ele vê o medo não como um sinal para parar, mas como um sinal de que está no caminho certo, fora da zona de conforto. Ele não se importa em ser gostado por todos, porque sua prioridade é ser respeitado por si mesmo. Ele não se esconde, ele se expõe, ele se arrisca, ele se torna visível. Enquanto o submisso se afoga em desculpas e procrastinação, o predador está construindo seu império, seja ele qual for, uma carreira, um negócio, um corpo, uma mente. O submisso sonha com a liberdade, mas teme o preço. O predador paga o preço e a liberdade é a sua recompensa. O submisso vive na ilusão de controle, mas é controlado por tudo e por todos. O predador aceita a incerteza da vida, mas domina a si mesmo, tornando-se incontrolável. Qual desses você escolhe ser? O caçado ou o caçador? A presa ou o predador? A escolha é um ato de poder e o tempo para escolher é agora. Conclusão: o chamado para o despertar. Agora a escolha é sua. Você pode fechar este vídeo e voltar à rotina de sempre. Ou pode começar agora sua transformação. Comece anotando suas crenças. Questione tudo. Encare sua sombra, torne-se perigoso, no controle da sua raiva, da sua ambição, da sua vida. Carl Jung disse: o que você não torna consciente se torna o seu destino. Acorde. Você não está aqui para ser dominado. Você está aqui para dominar a si mesmo. E quando você faz isso, ninguém jamais poderá te dominar novamente. Neste momento, há duas vozes dentro de você. A primeira diz: isso é exagero, é radical. A outra diz: e se for real? E se for o começo de tudo? Só você pode escolher. Você pode voltar à sua rotina ou começar sua revolução psicológica agora. Sua mente é sua prisão ou seu império. Seu medo é sua âncora ou seu impulso. Sua dor é sua maldição ou sua arma. Este não é um convite para uma vida fácil. É um chamado para a guerra. Uma guerra contra a mediocridade, contra a conformidade, contra a versão fraca de si mesmo que você foi condicionado a aceitar. Você vai sentir dor, vai sentir medo, vai se sentir sozinho, mas é nessa fornalha que o aço é forjado. É nessa escuridão que a sua luz mais autêntica pode brilhar. A maioria das pessoas prefere a ilusão da segurança, a falsa paz de uma vida não vivida. Elas preferem ser vítimas do destino a serem os arquitetos de sua própria realidade. Mas você não é a maioria.
Você está aqui por um motivo. A voz que te diz para desistir, para voltar ao conforto da sua jaula, é a voz da sua programação antiga, a voz do rebanho. Ela quer te manter pequeno, previsível, controlável. Mas a outra voz, aquela que sussurra sobre o poder que você sente borbulhar dentro de você, essa é a voz da sua verdadeira natureza, a voz do predador que anseia por liberdade. Qual voz você vai alimentar? Qual caminho você vai trilhar? O caminho da submissão, onde você é uma folha ao vento, ou o caminho da soberania, onde você é o vento que molda a paisagem? Sua vida é um campo de batalha e a maior luta é contra si mesmo. Contra as crenças limitantes, contra os medos irracionais, contra a procrastinação que rouba seus sonhos. Mas cada vez que você escolhe a coragem, cada vez que você age apesar do medo, cada vez que você questiona uma crença imposta, você está vencendo essa guerra. Você está se tornando mais forte, mais livre, mais você. A transformação não é um evento, é um processo contínuo, uma jornada sem fim de autossuperação. Então qual é a sua escolha? Continuar dormindo, sonhando com uma vida que nunca será sua, ou despertar e começar a construí-la, tijolo por tijolo, com sangue, suor e uma vontade inabalável? A hora é agora. O mundo está esperando pelo predador que você está destinado a ser. Não há mais desculpas, não há mais tempo a perder. A revolução começa dentro de você. Escolha mudar. Comente agora, eu despertei. E junte-se àqueles que se recusam a ser caçado. Compartilhe com alguém que precisa acordar. Se esse vídeo acendeu algo em você, inscreva-se agora. Ative o sino. O próximo episódio vai ainda mais fundo na psique humana.